Eu já admito que, infelizmente, eu não tenho muito conhecimento sobre RPG de mesa, mas eu tenho muitas dúvidas. E aqui nós temos aqui pessoas que jogaram RPG de mesa, Seoff, né? Já jogou vários RPG de mesa, eu acredito. Né? Seoff, acho que, não sei se é o que tem mais conhecimento. Você já jogou bastante, ô Rick, RPGs de mesa? Joguei uma vez na vida só e nunca mais. Eu joguei mais, eu joguei 2 aí, ó, tá vendo? A parte de mesa que eu acho que é importante não é assim a gente falar um monte de coisa sobre RPG de mesa, né? Sim, sim. É mais tipo a origem mesmo. Essa parte a gente conhece um pouco, né? Que os board games, eu até mandei lá no grupo lá uma foto da mesa montada do board game, bonitão, Sim. sabe? Com os labirintos, as portas. Bem aquele estilão Diablo, tá ligado? Diablo, que você tem aquela cena de cima, tudo mais. Isométrico, né? Isso. Né? Quando você olhava um RPG de videogame antigamente, você batia o olho, o que você, primeira coisa, reconhecia? Você reconhecia um mapa como se fosse estruturas de teatro, sabe? Tudo montadinho de frente para você. Então, assim, você tinha essa característica nos RPGs, né? Era Bem, eu não vou conseguir compartilhar. Falando não dá. Enquanto você tá falando, eu que tô compartilhando. Compartilha. E se você estiver chegando agora, já compartilha também pra gente, por favor, que isso vai ajudar bastante. Como é que fala? A ajuda social, né? A ajuda comunitária é muito mais importante que qualquer algoritmo. Então, os RPGs, antes de você falar de RPG, você tinha os board games, que eram basicamente tipo War, né? Aquele painel onde você colocava todas as pecinhas, montava e você passava a tarde num gameplay com amigos, né? Você tem vários jogos do estilo de guerra e tudo mais. E lá atrás começou o Dungeons Dragons, que ele é um board game. E basicamente você tinha campanhas em livros e você tinha um painel limpo e você montava. Aí antes de começar a jogar, eles colocavam lá para você: olha, encaixa em tal lugar, faz desse jeito. E aí você montava todo o cenário daquela campanha, daquela dungeon, entendeu? E aí você começava a jogar. Aí não existia mestre, o mestre era o livro. Você pegava o livro e você ia começar lendo o livro e você ia... Cadê a briga sobre o Diablo? Já falamos de Diablo, já. Chegou atrasado, Kira. Boa noite. Se ele lançar mais alguma, a gente treta aqui. Deixa chegar lá. O que era? A gente tinha um livro e a gente seguia, por exemplo, eu fazia meu personagem era um personagem já pré-definido, eu escolhia, quero jogar com o Rogue, quero jogar com o Warrior, e a gente jogava aquela campanha com os amigos e acabou. Dungeons Dragons. Mais tarde, surgiu o que a gente chama de Advanced Dungeons Dragons, que você já não... Você até tinha também, você poderia usar também aquele board game, mas você poderia não usar e ficar toda na imaginação, né? Por quê? Porque aí já é o conceito de role play games, que é basicamente você fazia tipo atuações. Você tinha que falar com o vendedor, o mestre virava para você e falava assim: tá, eu sou o vendedor agora, me convence. E aí a pessoa começava, tipo, a argumentar para me convencer a fazer mais barato para ele, entendeu? E, cara, essa é a essência dos RPGs. Os RPGs sempre foram um negócio de nicho, né? Enquanto a galera tava lá fora brincando de futebol, brincando de outras coisas, tinha aquela galerinha que gostava de ficar dentro de casa com amigos. Era uma brincadeirinha menos física e mais intelectual, né? Eu não vou dizer intelectual, porque isso aí é muita besteira também. Mas não deixa de ser. Porra, o grupo que eu jogava era só besteira o tempo todo. Nossa, a gente ria, mas vocês estavam exercitando a mente, mesmo falando besteira, né, mano? Era muito engraçado. Eu colocar Fala. Eu acho que é mais ou menos nessa época que você tá falando do surgimento dos RPGs, que surgiu uma parada, eu não tenho certeza, tá? Mas é uma coisa que eu li há um tempo atrás também, até estudando aqui um pouquinho para esse cast, eu não estudei muita coisa. Mas nesse que você tá falando dos Dungeons and Dragons, né, e tudo mais, que era um livro, né, que o pessoal lia para poder, né, encenar ali, fazer aquela brincadeira.
Eu não sei se foi nessa época, mas saiu aqueles livros que você tinha. Eu não sei se é do Dungeons & Dragons também, que ele era multifacetado. Tipo, você estava fazendo uma aventura, aí você lia uma página, naquela página você tinha escolhas. Isso, e aí, a escolha que você como é que fazia. era o nome disso aí? Era livro-jogo. No Brasil era vendido como livro-jogo. Isso, tinha uns pequenininhos que dois. eu tive quando eu era pequeno. E era muito divertido, legal. Cara. Depois eu nunca mais vi, foi até interessante, né, que pesquisando o PCcast eu relembrei desses livros-jogos, que você chegava no final da página, você tinha opção, né, na história, você seguir por um caminho ou por outro, você escolhia aquela opção e, pá, beleza, você escolheu essa opção, então vá para a página tal. Aí você ia para a página tal e você continuava, né, e tinha vários desfechos, a história, né, era mais ou menos nessa época, você lembra disso, Siof? Sim, o livro-jogo ele veio depois. Eu não lembro quem foi o autor do livro-jogo, mas acho que é o mesmo cara do Magic. Entendeu? Ele tem uma pegada de RPG, mas ele assim, a gente pode não dá bem para chamar ele como RPG, porque você não tinha o roleplay. Você não tinha essa parte de atuação. Entendeu? Mas um board game não é um RPG, por mais que ele se pareça com um RPG. Entendi. Entendeu? É que nesse caso, a história, pelo menos o que eu li, a história, ela tinha um personagem, você não era o personagem, mas ela já tinha um personagem definido, e esse personagem que tinha que passar pelas situações que você escolhia. Sim, né? Sim, era muito mais parecido com um jogo de videogame mesmo. Né? Onde que você, por exemplo, um Fallout, qual é o nome daquele joguinho lá? De tiro, Mass Effect, né? Sim, que você faz várias escolhas. Até o Fable, né, que mostrou aí na conferência da Microsoft, que vai sair novamente, que você tem várias escolhas de acordo com o que você fizer. Você pode ficar mal, você pode ficar bom, você pode ter um final diferente, múltiplos finais, né? Sim. Sim, então assim, você tinha... Esses livros-jogos, eles geralmente tinham um roteiro bem ruinzinho. Eu tinha 2 e, meu Deus do céu, eles eram bem ruinzinhos mesmo, mas eu me diverti bastante com eles. Bastante. Legal. Bastante, mas e só tinha um final. Não tinha mais de um... Aliás, você tinha um final... finais infelizes. Isso, você tinha um final bom. Eu lembro. Tinha um final verdadeiro, um final certo. Onde que dava tudo bem. Eu lia todas as desgraças também. Eu não lia só o bom. Um deles, eu simplesmente não consegui descobrir de jeito nenhum o final dele jogando. Um deles eu fui obrigado a ler o livro todo, ler todas as partes para achar onde estava o final. Caramba, entendeu? Mano. Eu fui de quadrado em quadrado, aí eu fiz uma análise reversa do livro para saber quais eram os passos que eu tinha que seguir para chegar naquele quadrado que não sei, para quem está escutando, né? Não sei como é que era. Mas o livro-jogo, ele era uma história que era jogada dentro de um livro, onde que você tinha, várias partes, tudo misturado. Então, o final estava no meio do livro. Entendeu? E o final do livro, a parte final do livro, era uma parte qualquer do livro. Porque você era assim, você abria o livro, você começava a ler a primeira página, aconteceu isso, isso, isso. O que você quer fazer? Isso ou isso? A opção A vai para a página tal, a opção B vai para a página tal, a opção C vai para a página tal. Aí você escolhia a opção e ia para a página. E você lia aquele pedaço. Aí você ia indo, você ia fazendo, ia construindo essa história, ia navegando por esse índice de quests, né, de respostas que você ia fazendo para poder achar o final verdadeiro. Interessante, mano. Sim, era bem legal. Tinha várias opções, né? Eu me divertia bastante com esses livros, cara. Eu estava dando uma pequena lida aqui enquanto a gente está conversando, né? Esse gênero, que no caso dos livros-jogos, né, nasceu em 1960 e 1970, tornou-se famoso em 1982 com O Feiticeiro da Montanha de Fogo, primeiro livro da série Aventuras Fantásticas, Fighting Fantasy no final. Isso aí mesmo. Se não me engano, é o mesmo cara criador do Magic. Deve ser, mano. Qual é o nome do carinha mesmo? Peraí, aqui não tá falando o nome do cara, tá falando só sobre o gênero, né, no caso, que eu pesquisei sobre livro-jogo, a gente tava pesquisando. Eu realmente não conhecia esse termo, livro-jogo, né? Ele fala que ele uniu o conceito dos livros-jogos aos dos RPGs,
Só que, Sim. tipo, o livro-jogo é que nem você mesmo falou, né? Era uma aventura solo. Não Sim. era uma parada que nem nos RPGs que você precisava de uma equipe, precisava de um grupo, né? Sim, e você meio que interpretava em cima. Você interpretava o seu personagem, você tinha um personagem criado ali e você, tipo, decidia as escolhas dele. E era legal pra caramba também. Muito bacana, cara. Então, esse foi meio que, né, o Dungeons and Dragons aí. Então, certo. uma parte importante é que dos board games vieram os RPGs. E os RPGs, diferente, por exemplo, de um futebol, que ele é exclusivo, né? Por exemplo, para você jogar futebol, você tem que saber jogar futebol. Sim. Não adianta você jogar futebol, você querer entrar pro time de futebol da escola, sendo que você é ruim de futebol, né? É verdade. Qualquer outra atividade que tinha social na época, os RPGs eles eram inclusivos. Eles simplesmente, se você não conseguisse fazer nada daquilo, você poderia ter um clube de pessoas que iam te acolher, iam aceitar a sua jornada e iam te colocar para dentro. Era uma parada social, né, mano? Era uma parada bem mais social, era uma parada bem mais ok, né? Tipo, a gente não excluía a pessoa por exemplo, ser fraca, ou não excluía. Então, logo, o RPG acabou virando um bagulho de nerds, né? E nerd nos anos 70 era um bagulho extremamente pejorativo, né? O nerd era o cara que ninguém queria ser o nerd, né? Era o cara zoado. Era o cara zoado. Tem até o filme Nerds, os Nerds Contra-Atacam. Quem é daquela época sabe, né? Eu tô dando umas pausas que eu tô aos poucos abrindo as coisas aqui, abrindo para acompanhar a live e tudo mais, porque não fiz. Mas antes era como se você estivesse xingando uma pessoa. Quando alguém virava pra você e falava assim, ô seu nerd, é como se tivesse mandado você tomar naquele lugar, cara. Não, mas até pouco tempo atrás, eu falei pra um amigo meu que ele era nerd, ele ficou muito bravo comigo. Ele ficou muito bravo, eu disse, mano, mas é claro que você é nerd. Mano, olha o quanto, você assistiu Lost 7 vezes. Nossa senhora. Nossa. Você já tava perdido mesmo. Não se encontrou. Não se encontrou, mesmo assim. O nerd geralmente é o cara que vê a mesma coisa, sabe? Ele vai a fundo no negócio. Ele não fica só no superficial. Entendeu? Ele quer descobrir mais sobre as coisas. Né? Essa é uma definição de nerd, geralmente de nerd, né? É o cara que não fica somente no básico, ele vai além.